a gente voltando um pouquinho a falar sobre o advogado que defende um estuprador, por exemplo, ele está ali para defender a liberdade, né? Então ele fez um juramento, como todo da justiça, para defender. Então, muitas vezes o vizinho vai fechar a porta para ele, um amigo vai deixar de falar com ele porque ele está defendendo a liberdade, um parente, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Mas eu acho que o pessoal não entende que é um direito de cada um ter a liberdade, né? Não tem dúvida. E o papel do advogado é um papel importantíssimo, com todos os superlativos que você puder empregar. Por quê? Porque o advogado é o afiançador do equilíbrio social. Não pode existir ninguém, num regime democrático, ninguém que, por terrível que tenha sido o crime que ele cometeu, ele não tenha direito a se defender. Todos têm que ter. E o veículo dessa defesa é o advogado. Só é quem faz é o advogado. Agora, o advogado não pode ser transformado. Outro dia, numa sessão do tribunal, eu estava dando um voto, justificando um voto, e eu fiz uma construção mais ou menos assim. Eu digo, a gente não pode confundir o advogado com Deus. Porque a feitura de milagres só foi conferida a Deus. Só quem pode fazer milagre é Deus. Os advogados não podem. E nesse processo, no processo que nós estávamos julgando, para se atender o que o advogado pretende, só se fosse com milagre. E ele não tem um argumento que seja capaz de justificar um milagre. Por quê? Porque ele não é Deus. Posso até admitir, eu até me lembro que fez isso, o advogado era o doutor Fidel Gomes, eu não sei se você conhece, e o Fidel até de vez em quando ele faz referência a esse julgamento. Eu disse, agora, eu ainda até admito que ele seja um semideus. Ele possa tentar fazer um milagre, mas não vai conseguir fazer o milagre. Porque o milagre é próprio dos deuses. E o advogado, em que pese o esforço enorme que ele faz na defesa do seu cliente, mas ele tem os limites naturais. Ele não é um deus. Ele pode ser até um semideus nesse esforço, mas não conseguirá nunca fazer o milagre. E é isso que ocorre. O advogado é importantíssimo, mas não pode ser confundido com Deus. Ele tem os limites naturais dele. O desembargador, o senhor já falou no começo da nossa conversa a função do desembargador, mas eu queria deixar claro também para promotor. Quando o senhor foi promotor, o senhor falou mais ou menos mais de 10 anos, não foi promotor? Mais, né? 32. O senhor... Tem uma pergunta. É isso que eu ia dizer. Mandaram perguntar aqui. Qual a diferença de ser promotor para ser magistrado? E o senhor preferia ser promotor ou prefere ser magistrado? Olha, isso aí foi uma das coisas difíceis de resolver na minha vida. Foi, na hora de resolver isso aí, eu acho que foi uma das coisas que durante a minha vida eu tive que me recorrer à minha santinha aqui para me ajudar. É muito difícil. Por quê? Por causa da natureza da função. Entendeu? E se você pensar assim, em qual é o que você acha melhor, não tem nenhuma melhor, não. O que define isso, e eu cheguei a essa conclusão, o que define é a maneira que você tem de olhar o seu trabalho e de dar o melhor no seu trabalho. Então, se o seu trabalho é um trabalho de acusador público, como muita gente imagina que é o promotor, que não é, mas muita gente imagina que isso. Então eu tenho que trabalhar no sentido de ser o melhor acusador público. E se eu conseguir ser, quando eu terminar o meu trabalho, eu vou estar absolutamente tranquilo, dormindo a noite toda. Não, mas o senhor não é acusador público, o senhor é um julgador. O senhor é um magistrado. Então eu tenho que trabalhar olhando que no meu trabalho eu tenho que dar as minhas decisões como sendo as decisões mais justas.
Se elas são populares ou impopulares, se ela agrada ou desagrada a parte, se ela agrada ou desagrada ao advogado que está pedindo, eu não tenho como me preocupar com isso. Eu não devo me preocupar com isso. Eu devo me preocupar com o meu entendimento e com a minha concepção de que aquela decisão que eu dei é a melhor decisão que existe. Por quê? Porque a coisa mais importante que a gente tem na vida é dormir. E dormir bem. E se eu decido aqui com a minha consciência e digo que essa decisão aqui é a mais correta, eu vou dormir a noite toda tranquilamente. Porque eu não vou ter nenhum remorso para depois lamentar. Foi assim que eu resolvi. Como era que eu ia deixar de ser promotor. Aliás, eu já tinha sido advogado também. Então eu tinha sido advogado, depois fui promotor e depois fui magistrado. E em todas as 3 oportunidades de trabalho que eu tive, eu sempre trabalhei assim, dando o melhor de mim para fazer. Ser, como advogado, ser o melhor advogado. Como promotor, ser o melhor promotor. E como juiz, ser o melhor juiz. Sendo assim, trabalhando nesse sentido e principalmente conservando ou tentando conservar a qualidade do meu trabalho como advogado, como promotor e como juiz, eu fico tranquilo. Eu saio hoje me dizendo eu não diria nem de uma lavada. Eu diria que quando chegar no momento de me aposentar, eu vou sair, vou no outro dia, vou chegar na porta do tribunal, olhar para o tribunal, vou passar na procuradoria, olhar para a procuradoria, vou passar na OAB, olhar na OAB e respirar e rir. Minha sensação vai ser uma sensação de riso, uma sensação de contentamento.